Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Destack. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês alguns truques e umas dicas aqui para finalização de algumas pinturas digitais e alguns efeitos aqui meio vidro. Então é um vídeo mais diversificado, não tem um assunto só, são mais algumas dicas mesmo, como por exemplo desse desenho aqui que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês uma coisinha. Então é isso aí, vamos começar. Primeiramente, eu vou ensinar vocês a unir um monte dessas coisas que a gente aprendeu aqui nas aulas e fazer uma espécie de botão de play, um botão tridimensional. Então, vamos lá. É mais uma revisão do que a gente viu até agora. Não vai ter uma coisa totalmente nova, mas vocês vão achar interessante. Então, a gente vem aqui, faz uma elipse. Vou colocar aqui a cor vermelha nela. E agora eu vou rasterizar a camada. Então, rasterizei a elipse. Vou fazer o seguinte agora. Pegar aqui o meu pincel e começar a pintar algumas luzes e sombras da forma que eu ensinei para vocês lá nos primeiros tutoriais. Fazer uma camada nova, pinto aqui um pouquinho de luz, pego uma cor um pouco mais clara, pinto, pego uma cor branca bem sólida e pinto aqui onde a luz vai estourar, e aí eu venho em filtro, desfoque gaussiano. E aí eu vejo até ficar interessante. Varinha mágica, venho aqui na bolinha, clico aqui fora, venho na luz e deleto, Ctrl D para tirar aqui a camada. Vou aqui de novo, clico na camada da bolinha, crio uma camada em cima e agora eu pinto a sombra. Então venho aqui, pego um vermelho mais escuro, pinto onde a sombra vai começar. Pego agora o preto e pinto aqui aonde a sombra mais ou menos ela termina. Filtro, desfoque gaussiano. Dou uma ajustada aqui. Beleza. Venho aqui na varinha mágica, clico na bolinha fora, venho aqui na sombra e deleto, Ctrl D. Posso arrumar a opacidade aqui, vou deixar um pouquinho mais sutil. Seguro a primeira com o da esquerda, seguro o Shift, clico nas três, seleção, levo elas para cá, pego a de baixo, duplico, pego essa aqui de baixo de todas, Blending Options, Color Overlay, sobreposição de cor, deixo preto, ok, editar, transformação, distorcer e faço a sombra. Filtro, desfoque gaussiano, aplico aqui de leve um desfoque, diminuo a opacidade, pego a borracha, aumento aqui o tamanho do pincel e faço aqui uns ajustes para a sombra ficar mais suave. Beleza, tenho aqui. Agora vamos deixar ela parecendo mais uma coisa de vidro, uma coisa mais diferente. Então, duplico aqui a camada da elipse, venho aqui, clico com da direita, posso subir ela aqui para cima de todas para vocês entenderem uma coisa. Clico com da direita, Blend Options, opções de mesclagem, Satin, acetinado, escolho aqui esse terceiro de baixo, faço um ajuste aqui, ó, que fica interessante.
Daí o que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, no default padrão e tiro a opacidade do preenchimento, ou seja, estou tirando o preenchimento da circunferência, mas o efeito vai mantido, diferentemente se eu fizer isso aqui, né? Tiro o efeito do preenchimento, volto no Setting e tiro aqui um pouquinho a opacidade e jogo o brilho para cima e diminuo um pouquinho aqui também. Agora o que eu posso fazer é pego aqui de baixo, duplico, arrasto para cima, embaixo do brilho. Agora eu vou clicar com o da direita, Blending Option, vou precisar de mesclagem, Color Overlay, eu vou escolher a cor para branco, editar, transformação, Scale ou Ctrl T, faço isso aqui, ó. Agora eu tiro a opacidade, pego aqui a borracha e faço um ajuste leve aqui em cima, duplico de novo essa de baixo, mudo a cor dela para preto, então aqui Color Overlay, jogo a cor escura, mando ela para cima, Ctrl T, seguro o Shift para manter a proporção e redimensiono ela, subi um pouquinho. Agora é o seguinte, eu pego a borracha maior, dou uma apagada aqui, diminuo um pouco, faço um ajuste e diminuo um pouquinho a opacidade aqui, para eu fazer ela parecer mais vidro. O que eu faço agora? Pego a camada aqui de baixo, de novo a base, duplico, jogo aqui em cima, Blending Options, tiro a opacidade do preenchimento aqui, coloco um Setting de novo aqui, um Setting para esse nível, deixo ela maior aqui, mais ou menos desse jeito, ok. Editar, transformação, Warp, deformar, daí eu deformo aqui um pouquinho mais para baixo o efeito, pego a varinha mágica, clico aqui na camada de baixo, clico fora, venho na do efeito, deleto, Ctrl D, agora eu tiro a opacidade quase toda, deixo só um pouquinho, jogo embaixo aqui dos efeitos, só para dar um ajustezinho. Posso aqui nessa parte de baixo, nesse contorno aqui de baixo, ó, fazer um filtro, desfoque bem de leve, Blur, Gaussian Blur, só para dar uma suavidade. Nesse aqui de cima, esse efeito aqui, eu também posso dar um desfoque. Agora é o seguinte, para aparecer vidro, eu vou pegar essa aqui de baixo, que tem a cor, eu vou tirar um pouquinho, para ela ficar relativamente transparente. Só que vidro ele não projeta uma sombra, então eu vou fazer o seguinte, a sombra foi só para vocês verem. Eu vou tirar a sombra aqui, vou duplicar essa de baixo, vou vir aqui editar, transformação, distorcer, vou fazer como se eu estivesse fazendo uma sombra, mas vai ser diferente, ó. A sombra a gente jogava preto em cima, né? O que a gente vai fazer agora é o seguinte, clica com o da direita, Blending Options, tira toda a opacidade do preenchimento e a gente vai colocar um Inner Shadow, sombra interna, e essa sombra interna vai ser da cor da bolinha aqui, vai ser um vermelho, e a gente vai fazer assim, ó, ok, clica com o da direita, converter em objeto inteligente, clica de novo, rasteriza, pega a borracha, diminui e apaga essa parte aqui de dentro. Ela já dá a ideia de uma luz que ela está reluzindo aqui, ó, um reflexo. E posso vir aqui e fazer um desfoque gaussiano também para ficar melhor. Feito isso, eu venho aqui em cima, coloco uma camada de ajuste em nível e aqui eu vou ajustar, ó, para o meu efeito ele ficar bem interessante aqui, bem suave. O que eu posso fazer agora é o seguinte, pego uma régua, puxo aqui no meio, vou fazer um botão de play, como se fosse um play pro YouTube.
faço uma camada nova, pego a ferramenta para shape, forma geométrica, clico aqui, seguro o shift, clico aqui e clico aqui, tirar aqui esse efeito. Agora eu vou fazer o seguinte, jogar a régua fora. Para jogar a régua fora é só você, para puxar a régua é só clicar aqui com o da esquerda e puxar, ó, aqui do lado. Para jogar fora você vai deixar o mouse em cima até aparecer esse item, e daí você vai mandar ela ou para cima ou para o lado, e aí você se livra da sua régua, ó. Só soltar ela aqui para cima. Vou clicar com o da direita, rasterizar a camada, vou arrastar ela aqui para duplicar, editar, transformação virar vertical, seguro o shift e colo aqui para ter um triângulo totalmente proporcional. Seguro o Ctrl e clico aqui para selecionar as duas, fazer um Ctrl E para mesclar as duas camadas, clico no da direita, Blending Options, vou colocar a cor branca e um Inner Shadow, uma sombra interna, para dar uma profundidade interessante. Vou jogar ele aqui embaixo dos efeitos, porque daí eu jogando embaixo dos efeitos, ó, já dá mais uma ideia de transparência. Então eu posso jogar aqui em cima, posso até diminuir a opacidade aqui da sombra dele, tá muito forte, ficou escuro, ó. Beleza, tem aqui um botão de play. Posso até fazer aqui um brilho externo, Alter Glow. Vou pegar o branco para fazer o brilho, porque daí ele aparece melhor. Arrumo aqui o size, ó, e diminuo a opacidade aqui do brilho só para dar um efeitinho. Agora o que eu posso fazer? Se eu quiser caprichar mais, eu venho aqui, crio uma camada nova, pego o meu pincel, seguro o Alt, pego a cor branca e aí eu faço assim, ó, dou uma pingadinha, ó, em algumas, isso numa camada nova. Venho aqui, faço aqui, ó, como se fossem umas bolinhas subindo, ó. Menor aqui. E daí filtro de desfoque gaussiano. Ó, dou uma desfocada nos pontinhos, venho aqui, pego o pincel, faço mais alguns. Uma outra camada. Posso diminuir a opacidade aqui, ó. E aí, por fim, se ela tiver em um fundo, eu venho aqui, crio uma camada por cima, pego o pincel branco, pinto aqui essa região, filtro, desfoque gaussiano. Não vai aparecer aqui porque não tem um fundo, mas pareceria que a bolinha ela tá reluzindo lá para fora. Então aqui foram algumas coisas aqui que eu quis mostrar para vocês, como que a gente junta esses elementos. Vocês podem arrumar da forma que vocês acharem melhor. Uma outra coisa interessante é o seguinte: você pode agrupar algumas camadas aqui, tá a pastinha. Então, por exemplo, se eu mexer só essa camada, eu estou mexendo no cabelo, essa camada é o cabelo, essa camada é cabelo. Então, tudo isso aqui está relacionado com cabelo. Essa aqui é cabelo. Então, para ficar mais fácil, o que eu posso fazer? Se essas três são relacionadas a detalhes do cabelo, eu posso selecionar todas e vir aqui nessa pastinha, ó, jogar. Agora eu agrupei as camadas. Se eu clicar aqui, ó, já estou mexendo em todas do cabelo. Se eu quiser editar individual, é só clicar aqui na setinha, ó, eu tenho todas elas aqui dentro. Então assim a gente faz para agrupar camada. Uma outra coisa interessante é o seguinte: fazer uma forma geométrica aqui. Fiz a forma geométrica, venho aqui e vou rasterizar, porque se eu não rasterizar eu não posso editar, ó, não posso desenhar em cima, fazer nada, ele está protegido. Se eu clicar ele vai falar que eu preciso rasterizar, ok? Se eu dar um aqui ele rasteriza, ou eu venho aqui com o da direita, Rasterize Layer. Então agora que eu rasterizei, ó, eu posso fazer várias mudanças nessa forma geométrica. Agora uma coisa interessante é o seguinte: opções de mesclagem, se eu apliquei alguma, por exemplo, sombra interna,
e sombra e traçado, a stroke, vou dar um traçado aqui para ela, e uma sombra projetada. A partir do momento que eu apliquei as opções de mesclagem, se eu tentar apagar, por exemplo, eu queria cortar uma parte dela, que apareça só um pouquinho aqui, olha o que acontece. Conforme eu vou apagando, as opções de mesclagem elas vão indo junto. Deixa eu pegar uma borracha sólida maior. Então, ó, eu vou apagando, ó, as opções de mesclagem estão ficando junto. Mas e se eu quisesse que, por exemplo, tenha essa forma e tem uma outra forma por cima? Ou seja, eu não quero que esse contorno ele siga, eu quero quero cortar ela no meio mesmo, sem que a sombra continue. Para isso que serve aqui o Convert to Smart Object. Você converte um objeto inteligente e rasteriza ela de novo. Agora, ó, você está apagando, inclusive o efeito não está mais seguindo. Agora ela virou uma forma só. Porque senão você teria um problema da seguinte forma. Olha só a forma. Vou pintar aqui com uma cor. Fiz a forma, rasterizei. Agora eu venho aqui Blending Options, faço um Inner Shadow aqui para o rosto, como se fosse um efeito. E aí eu quero, sei lá, fazer um cabelo. Quero que ela tenha uma entrada, enfim. Quero fazer aqui a demarcação do cabelo. Vou fazer com laço mesmo. Então estou aqui, ó, demarquei aqui onde eu quero apagar essa parte. Quando eu deletar, a sombra seguiu, mas eu não queria que a sombra seguisse, eu queria que parece que alguma coisa estivesse em cima. Para isso que eu faço então, Convert Smart Object, Rasterize Layer, e agora sim, ó, eu posso deletar, a sombra não está seguindo, então é para isso que serve. Beleza, essa foi outra coisa que eu ia mostrar para vocês. Agora é o seguinte, aumentar aqui o tamanho da imagem. Eu vou colocar ela aqui com 60 centímetros. Para aumentar proporcionalmente é só colocar aqui, ó, Constraint Proportions. Ela vai manter as proporções. Então se você aumentar na largura, ela já aumenta na altura. Então vou aumentar aqui e deixar com 60. E agora é o seguinte, eu vou mostrar o olho. Então vamos supor que eu queria desenhar um olho para ela, como aquele olho que eu fiz para Rapunzel. Tem várias formas de fazer, desde os mais realistas aos mais cartunescos ou anime. Se eu quiser um olho mais cartunesco, qual que eu vou fazer? Uma forma geométrica, eu vou pintar essa forma de branco. Tem aqui uma forma geométrica em branco. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, editar, Transform Path, Warp, porque o olho ele não fica totalmente arredondado, ele é meio ovalado, ó. Dou um Enter. O que eu vou fazer agora é o seguinte, clicar com o da direita, Blending Options e Inner Shadow, sombra interna. Quando eu desmontei a Rapunzel, vocês viram que para o olho, para o efeito, eu fiz várias camadas. Aqui eu vou fazer menos para a gente ver. Deixa eu tirar níveis aqui, ó, por enquanto, só para a gente ver o efeito melhor. Então eu fiz o Inner Shadow aqui, ó, sombra interna, diminuí a opacidade do efeito, aqui ó, do Inner Shadow, diminuí a opacidade. Agora eu venho aqui, posso vir por cima, rasterizar primeiro. Posso vir por cima, pegar aqui o branco e pintar alguma luz aqui com o escuro, pintar alguma sombra que eu achar que necessite, enfim, varia, né? Tem um filtro de desfoque gaussiano. Faço aqui um ajuste, varinha mágica, venho no olho, clico, venho aqui, deleto, Ctrl D, beleza. Eu não queria fazer isso, mas só foi para mostrar para vocês como ficaria, né? Eu vou deixar bem fraquinho aqui. Agora o que eu posso fazer é o seguinte, venho aqui em forma geométrica e daí eu vou fazer a íris, vamos supor que ela tem olho verde. Venho aqui e faço uma íris verde que possa sair aqui embaixo, não tem problema. Clico com o da direita, rasterizo. Agora eu clico com o da direita, Inner Shadow, ó, sombra interna, Blending Options, opção de mesclagem, Inner Shadow. Faço esse ajuste, duplico essa elipse. Blending Options, eu mudo a cor dela para Color Overlay aqui para preto. Posso tirar o efeito de sombra, porque não vai aparecer. Editar, transformação, Scale. Ó. Então tá aqui. Agora eu venho aqui nessa camada da elipse de trás, segurei o Ctrl e cliquei nela.
Venho por cima, crio uma camada nova, pego o pincel, deixo o tamanho dele menor, pego uma cor aqui mais clara que esse verde e começo agora a pintar os raios da íris aqui, ó. Pinto alguns claros. Foi assim que eu fiz o olho da Rapunzel, da Elsa, né? Pinto aqui alguns claros, conforme eu vou chegando na parte mais fina, eu vou deixando eles mais próximos. E pego e pinto mais alguns escuros. Mais escuro ainda. Intercalando aqui esses claros. Agora eu venho em filtro, desfoque gaussiano. Ó, faço um ajuste para ele ficar mais ou menos assim, ó. Posso desfocar mais ou menos, posso até duplicar a camada e mexer um pouquinho, editar a transformação Warp, fazer aqui alguns outros ajustes, para aumentar a luminosidade, enfim. Diminuo a opacidade aqui, deixa ela bem transparente. Posso pintar de novo por cima e fazer isso várias vezes. Eu vou fazer uma vez só, para o vídeo não ficar longo. Clico aqui na camada da íris de baixo, da forma geométrica, varinha mágica fora, venho aqui nas duas e deleto, Ctrl D. A gente sabe que a pupila é um buraco no olho, porém nos desenhos eles gostam de fazer um brilho aqui. Então, seguinte, o que eu posso fazer? Crio uma camada por cima, pego aqui o pincel branco, faço um brilho aqui, mais ou menos nessa região, e uma sombra aqui na região mais baixa. Filtro, desfoque gaussiano. Ó, o olho já fica mais brilhoso. Vem aqui, varinha mágica, deleto, Ctrl D. Agora eu venho por cima inclusive da pupila, que eu falei que é um buraco, mas os desenhos gostam de fazer isso brilhar. Venho aqui com o pincel e faço mais ou menos isso aqui, ó. Para unificar as camadas, filtro, desfoque gaussiano. E faço aqui um ajuste de opacidade. Beleza, fiz isso. Então, tudo isso aqui é olho, eu posso até agrupar depois. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Tá vendo que está sobrando aqui embaixo? Eu vou fazer então o seguinte, eu vou pegar aqui a camada que está embaixo, para manter a forma dela, para pegar a varinha mágica, clico nela e eu vou deletando aqui das de cima, para toda a sobra. Ctrl D. Beleza, você tem aqui o olho, você pode selecionar todas, duplicar. Se você quiser que o outro olho fique simétrico. Na realidade você poderia ter movido aqui a pupila, ó, e daí você vai ajustando aqui. Cuidado para não deixar visgo, né? Mas daí você pode ajustar aqui. Então vamos fazer ela aqui assim, olhando bem para o canto mesmo, como se eu estivesse olhando para lá. Ah, mas eu queria ter eu quero que o olho está muito grande aqui em cima. Então agora vem outro truque, que em vez de eu deletar o olho, eu vou cobri-lo. Venho aqui por cima, pego o pincel, Alt, seguro aqui, seguro o Alt e clico com o da esquerda para pegar a cor. Venho aqui na caneta para Shape e faço isso aqui, ó. Eu vou pintar uma forma geométrica da cor do fundo, da cor da pele. Aqui em cima, ó. Fechei, clico com o da direita e rasterizei camada. Pego a borracha e apago um pouco aqui, ó, para não afetar a sombra. Venho aqui, duplico, editar, transformação, virar horizontalmente, seguro o Shift para manter a altura, enquanto eu arrasto e cubro esse outro lado aqui. E aí você pode, ó, ajustar, pode até rotate, ó, virar, deixar ela mais brava, pode diminuir, editar, transforma em Warp, pode deixar ela mais assim. Depois é só pegar a borracha e ajustar, né? Pegar aqui a região que tem essa sombrinha ou jogar a sombra por cima, não tem problema. Fez aqui a aparência dela, deixa eu subir um pouquinho essa também, editar, transformação Warp. Ó.
Agora o que você pode até fazer é vir embaixo delas, pegar aqui uma camada nova, pega o pincel preto e bem rente a ela você pinta só uma sombrinha aqui, ó. Parece que não está aparecendo porque está pintando atrás, mas aí você vem aqui, ó, filtro, desfoque gaussiano, ó, só para dar uma sombra aqui dessa região aqui do olho. Pego aqui a borracha, apago essa parte aqui de fora que está sobrando. E agora eu venho aqui, pego para falar que o olho tem um relevo aqui, pego o pincel, uma cor mais clara, uma camada por cima delas agora, faço assim mais ou menos, ó. Filtro, desfoque gaussiano. Ela ficou meio bravinha. E aí eu posso mudar então a posição dos olhos, enfim, tudo mais. Para eu fazer o nariz eu posso simplesmente fazer uma camada por cima, filtro, desfoque gaussiano, deixo mais ou menos assim. Agora eu pego a caneta para demarcador, PEF, e desenho aqui por cima, ó, como eu gostaria que fosse o nariz dela, e fecho para fora. O detalhe importante é feche para fora, PEF, aqui para traçar a máscara de seleção, clico aqui embaixo e venho aqui Delete, Ctrl D. Posso ajustar aqui a opacidade, ó. Posso pintar uma sombrinha aqui atrás do nariz, clico na camada de baixo, crio uma nova, pego uma cor escura aqui, pinto uma sombrinha aqui, filtro, desfoque gaussiano, varinha mágica, vou na camada do nariz, clico para selecionar o nariz, vou na sombra, deleto, Ctrl D. Depois eu ajusto aqui, ó, faço um apago e arrumo a opacidade e jogo de novo um desfoquezinho aqui, gaussiano, só para dar um relevo. No rosto dela, eu posso vir aqui, clicar com o da direita, Blending Options, fazer uma sombra interna, Inner Shadow, ó. Só para dar um relevo a mais. Posso pintar aqui uma bochechinha para ela, então venho aqui por cima de todas as camadas, pego aqui a cor branca, ó, pinto assim, filtro, desfoque gaussiano, vou fazer uma iluminação, ó, aqui nela, pego a borracha e apago aqui da parte dos olhos para não invadir. Se eu quiser fazer cílios para ela, é aquilo que eu ensinei, né? Faz uma camada nova, pega o pincel, cor preta, se forem cílios pretos, né? Pego aqui um tamanho que eu acho que fica bom, pegar acho que 3. Agora eu venho aqui, deixa eu Ctrl Z, Window, Brushes, Shape Dynamics, todos para pressão de caneta, já está certo. Demarcador, clico com o da direita, traçar demarcador com base no pincel, simulando pressão. Então, você recapitulando, venho na caneta, deletar esse demarcador, venho na caneta e desenho aqui os cílios, ó. Fazer mais para baixo, desenho aqui o cílio. Eu posso desenhar mais para baixo para ter certeza que eles não vão ficar voando. Depois eu venho com a borracha e apago. Fiz 3, demarcador, traçar demarcador, né? Simulate Pressure, Brush, Delete Path. Depois você vem aqui com um laço, outra ferramenta, e apaga aqui a parte que está embaixo. Dependendo da distância e do tamanho do pincel, você vai fazendo tamanhos diferentes aqui para os cílios. Eu vou deixar sempre porque eu não vou desenhar todos agora. E aí você pode fazer aqui o sorriso dela. Então a gente pega aqui a caneta para Shape, Forma, cria uma camada nova. Posso fazer isso aqui. Agora é o seguinte, vem uma outra coisa interessante, que é para a língua. Eu crio uma camada por cima, pego a caneta, deixo aqui vermelho e faço assim, ó.
e fecho aqui pra fora. Ela não tá mostrando a língua não. Eu vou deletar isso aqui, ó. Parece que ela tá mostrando a língua, ela até pode, mas no caso não. Rasterizei aqui as duas, venho na da boca, pego a varinha mágica, clico aqui fora, venho na língua e deleto, ó. Ctrl D, agora sim eu refilei. Posso só vir aqui na seta do teclado e puxar para direita e para cima uns 2 pixels, só para dar um contorno. Agora eu posso clicar com o da direita, Blending Options, sombra interna, Inner Shadow, para dar um efeito na língua. Posso até por cima criar uma camada nova e fazer alguma sombrinha, uma brincadeirinha aqui, ó. Filtro, desfoque gaussiano. Agora eu pego uma camada nova, uma cor um pouquinho mais clara que essa aqui. Posso fazer o seguinte, ó. Filtro, desfoque gaussiano. Ó, faço um ajuste, ou posso passar e refilar com a caneta igual eu fiz o nariz. Eu vou deixar assim mesmo. Eu posso fazer um aqui no queixinho aqui também, ó. E aí eu vou ajustando, né? O olho está muito junto, eu posso pegar o olho e deixar. Então, esse olho aqui está muito perto. Para você não ter que ficar procurando qual camada pertence a esse olho. Então, a gente sabe que esse olho, isso aqui é desse olho, isso também. Ó, esse já é dos dois, né? Então, você pode o quê? Pegar um olho e agrupar, ó, olho por olho. Então, você tem aqui olho direito, olho esquerdo. Daí você vai agrupando, parece que serve essas pastinhas, né? Então tá aqui a priminha da Dora, parece a Dora Aventureira. Vou colocar esse lado aqui, colocar uma orelhinha desse lado, vem atrás da cabeça, pega a caneta para shape e vem aqui, ó. Dou 2 cliques, pego a mesma cor aqui da pele, ok? Jogo atrás da cabeça, rasterizo. Blending Options, opções de mesclagem e Inner Shadow, sombra interna. Ó, faço um ajustezinho. Depois eu posso vir aqui dentro, criar uma camada por cima, pegar aqui um pincel marrom escuro, demarcador na caneta e fazer isso aqui, ó. Path, traçar demarcador com base no pincel, delete. E aí tem aqui uma texturinha para a orelha. Posso fazer do outro lado, então é assim que a gente vai fazendo essas coisinhas simples da pintura digital que eu mostrei para vocês. E eu peguei essas faces aqui para mostrar uma outra coisa. Vamos supor que você queira desenhar vidro. Essa aqui foi um desenho que eu fiz aqui, joguei uns ajustes de cor em cima, né? Vidro é muito do que você não desenha. Então essa aqui eu fiz em 2 horas, essa ilustração. Então eu fiz uns ajustes aqui de cor por cima, que foram aqueles que eu desativei aqui, ó. Cor e cor cópia, eu peguei todo o desenho, mesclei, dupliquei camada, daí fui fazendo aqui alguns ajustes de cor na própria imagem. Então se você olhar, parece que tem aqui um desenho grande, todo desenhado em vidro, mas na realidade, ó, dessa taça, deixa eu pegar aqui, ó, tirar essa camada de cima, vamos desmontar aqui. Ó, só desenhei essa forma, só desenhei isso aqui, ó, não tem muita coisa desenhada, vidro é transparente. Então depende mais do que você não desenha do que o que você desenha. Se você aproximar, você consegue ver os pincéis do Photoshop que eu usei, ó, e as formas geométricas que eu fiz. Se você olhar de longe, ó, parece uma taça, olha. Mas não, ó, se você olhar de perto, propositalmente, eu deixei bem demarcado aqui as formas para vocês conseguirem ver, ó, observar certinho como é, ó. Tem um render russo que a turma fez em 3D Maya, mas esse aqui eu desenhei no Photoshop, né? É inspirado naquele lá, mas tá aqui. Então só para mostrar para vocês mais essas dicas. Então esse foi um vídeo de hoje, mas para fazer esses alinhamentos aqui importantes e interessantes com vocês. A gente vai ainda trazer o tutorial de pixel art, eu vou refazer aqueles 2 que eu fiz nos primeiros programas. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado. A gente pede ajuda e contribuição ao canal. Obrigado por tudo e até a próxima! Pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais.
Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destec, o canal mais diversificado da internet.